Olá, hoje falamos da cruz, o instrumento principal da paixão de Jesus. Da cruz podemos dizer tantas coisas. Hoje digamos somente uma coisa essencial ligado à natureza deste instrumento de tortura, que era a cruz. A cruz era feita assim. A cruz era o modo que os romanos tinham para matar os escravos culpados de qualquer coisa, de rebelião, sobretudo. Quando ocorreu a Guerra Civil, ou seja, a grande revolta dos escravos, aquela famosa de Espartaco, os romanos venceram e crucificaram 6.000 escravos ao longo de toda a Via Ápia, para mostrar o fim daqueles que se rebelam diante do poder romano. A cruz, por si mesma, não é um instrumento de morte, mas um objeto de difamação, opressão, ou seja, um modo de expor o condenado ao desprezo de todos. O condenado é desnudado, tendo coberto somente o mínimo indispensável. Ficava dias e dias sobre a cruz, sem morrer, atormentado pelos animais e pelos insetos. Era um espetáculo horrível. Os primeiros cristãos não apresentavam nunca diretamente a cruz porque a viram sendo usada. A cruz foi abolida primeiro por Constantino e depois por Teodósio no IV século. Depois começaram a aparecer crucifixos. Primeiro somente símbolos, a âncora, a madeira da nave a simbolizar a cruz, porque era uma coisa terrível. Servia para denunciar um crime. Os soldados romanos faziam de tudo para que os condenados não morressem logo. Esta era a natureza da cruz. E então é assim que é crucificado Jesus. Sobre Jesus é colocado o patíbulo, mas a cruz era feita de duas partes, como nós sabemos. Tinha o palo, que era fixado na terra e se chamava stipes, e era colocado na vertical. Depois tinha o patíbulo, colocado no modo horizontal, sobre o qual eram pregadas as mãos. E Jesus recebeu, provavelmente, somente patíbulo, que era muito pesado. No homem do sudário vimos o rosto desfigurado e os joelhos. Imaginem, ele estava com as mãos presas e caía com a face em terra. Portanto, era uma tortura contínua. O percurso de Jesus foi atormentado. Ele tinha sido flagelado e perdeu muitíssimo sangue. Ele estava muito fraco, portanto, caía. Era necessário encontrar alguém, o Cirineu, que o ajudasse a levar a cruz, pois não teria chegado vivo. Por isso é que colocaram este Cirineu. Não foi, portanto, um motivo de piedade, mas foi um modo de fazê-lo viver ainda, para que pudesse estar sobre a cruz. Então eu dizia, a cruz deve ser um exemplo horrível, como se dissesse, não façam como fez esse homem. E Jesus da cruz começava a mudar na natureza. Ele mostra sobre a cruz o quanto é potente o seu amor. Ele dá o exemplo, mas, ao contrário, não é um exemplo a ser rejeitado. Disse Jesus primeiro no Evangelho: quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Este amor é irresistível. O amor de Cristo sobre a cruz, o verdadeiro exemplo. De facto, já morrendo sobre a cruz daquele modo, alguém se converte. Paradoxalmente, o centurião que guiava a operação de crucifixão, o centurião, vendo como Jesus morria, disse: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Paradoxalmente, a cruz que deveria ser, na mentalidade romana, um motivo de persuasão, se transforma num motivo de imitação. E deste modo Jesus pode dizer no Evangelho para que cada um tome cada dia a sua cruz. Ou seja, não ter medo dos obstáculos, do mundo, dos nossos pecados para segui-lo. Porque Cristo tomou toda a dor, todo o desprezo para nos libertar da dor do desprezo que vivemos todos os dias por causa das nossas misérias. Por isso os cristãos não têm medo de expor a cruz, pois mostra o inocente que, cheio de amor, toma para si todo o nosso mal, toda a nossa violência e dela nos liberta. Te abençoe o Senhor e te proteja.